Fala pessoal, tudo bom? Neste vídeo eu vou demonstrar uma forma de validar vários jogos de loteria de uma forma simples, mas totalmente eficaz aí. Para começar, eu deixei um local aqui em cima, tá? Para a gente poder preencher com o resultado, né, daquele sorteio do dia. E aqui embaixo eu deixei um espaço para a gente poder preencher todos os jogos do nosso bolão, tá? Então, organizados aqui do jogo 1 até a quantidade que a gente tiver. Beleza? E aqui fica um espaço livre para quem for o responsável por fazer os jogos ou, né, fazer o controle dos jogos, fazer o preenchimento aqui. Na coluna Q, eu coloquei aqui jogos repetidos, né, para saber se tem algum jogo dentro de todos esses jogos que a gente fez, se está repetido ou não. Porque por mais improvável que seja, pode ser que aconteça assim de ter um jogo repetido e para a gente aumentar as nossas chances, a gente não quer que isso aconteça. Então eu coloquei aqui uma fórmula para validar, tá? A fórmula é bem tranquila, é um conte C, né, com um C, olhando aqui para um intervalo que eu criei aqui na coluna S. Também o critério vai ser a primeira linha do S, a coluna S, né, que a gente está pesquisando, e depois, conforme a fórmula vai descendo, ela vai selecionando aqui as outras linhas, tá? Então, se esse valor aqui concatenado, né, depois eu vou explicar, aqui dentro for único, né, for igual a 1, então ele é único, tá? Se ele for maior do que 1, né, já entra ali como jogo já existe. Então aqui tem um exemplo de que um jogo já existe, né? Esse jogo aqui é o mesmo desse daqui, só que eu coloquei fora de ordem, só para mostrar para vocês depois o motivo de eu ter feito essa fórmula do jeito que está aqui, tá? Com o menor. Então não importa a forma que for preenchida aqui os jogos, tá? Tudo bem que ninguém vai começar preenchendo aqui o jogo que foi feito com números aleatórios, né? Vai pegar o cartãozinho lá, olhar, começa no 1, eu vou, sei lá, começar aqui a preencher o 3, depois o 1, não faz sentido. Mas, como uma gestão de risco aqui, a gente é melhor prevenir do que remediar. E aí eu coloquei essa lógica na fórmula de unir o texto, que é onde também a gente vai pesquisar, ver se o jogo existe ou não, para sempre organizar do menor para o maior. Tá? Não importa a ordem que seja colocada aqui, ele vai sempre organizar antes de concatenar. E aí, para a nossa lógica funcionar, a gente procura o valor corretamente. Então aqui a gente tem a fórmula, tá? Unir texto. Qual vai ser o delimitador? Coloquei o hífen, que é uma forma mais simples, né, de separar os valores. Ignorar vazio, tá? Verdadeiro. E o texto eu passei a fórmula menor, pegando o intervalo aqui do nosso jogo, né? Que no caso ficou do B até o P. E a matriz aqui ficou esse intervalo e o K, que é o valor que a gente quer, se é o menor valor, se é o segundo menor valor, terceiro, etc. Eu passei aqui a matriz, né? Para poder retornar para a gente. Essa fórmula sozinha, pessoal, só para demonstrar para vocês, ela seria retornada assim, ó. Tá vendo? Então, uma fórmula já consegue retornar todos esses valores para a gente, né? Que são 15 números aqui, do menor para o maior, tá? Aí eu coloquei a fórmula para unir, então ficou tudo centralizado nessa célula aqui mesmo. E aí para demonstrar para vocês, está aqui, né? Esse é um jogo, esse é o mesmo jogo, só que do maior para o menor, só para mostrar para vocês que de fato existe aqui. Então se eu mudar aqui para 24, ele já se torna único. Tá? Então aqui, se eu pegar esse jogo aqui e copiar aqui, ele existe. Se eu vir aqui e mudar aqui para 1 e aqui para 2, ele também existe. Tá? Lembra que essa fórmula aqui está organizando para a gente do menor para o maior. Então não importa a ordem que a gente colocar. Então, depois eu coloquei aqui uma fórmula para contar a quantidade de acertos que nós tivemos. E a fórmula é soma com conte C. O conte C ele vai pegar o intervalo do nosso jogo, B6, P6. O critério que a gente vai analisar vai ser o sorteio, né, o número sorteado, que vai estar aqui em cima para a gente. Então,
A gente tranca aqui, porque quando a gente descer a fórmula para cada linha, não pode descer junto, né? Isso aqui vai tirar a informação sempre daqui. E aqui a gente deixa aberto, sem trancar, porque ele precisa obrigatoriamente descer para ir comparando com o jogo daqui, tá? E a soma nada mais é do que, para funcionar, né, contabilizar melhor, né, corretamente, a gente tem que colocar essa forma de soma com conte C, senão não funciona, tá? E para ver se está funcionando, a gente consegue, para saber se realmente tem 7 acertos aqui dentro aqui, a gente pode fazer uma comparação, né, se você quiser contar. Aqui eu já coloquei uma formatação condicional para mostrar para a gente qual o valor que está aqui dentro, que também existe aqui. Então está tudo verde, para ficar mais fácil, né? Por exemplo, ó, o 2 não existe aqui dentro. O 3 existe. O 5, o 8, 11, o próximo número aqui, 18, 20 e 23. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 valores. Se eu chegar aqui e copiar isso aqui e colar aqui, ele já me retorna 15. Se eu colocar um número que não existe ali, 14. Aqui, por exemplo, tirar esse 20 e colocar um 13, cai para 13. E assim por diante. Aqui, eu simplesmente coloquei... Isso aqui a gente pode ocultar, tá, pessoal? Deixar a gente numa tela só, por exemplo. Aqui eu coloquei acertos, né? Porque no Loto Fácil, normalmente, a gente ganha com 11 até 15 pontos. 11 é menos, né, o menor valor possível ali. E o 12 já vai aumentando um pouquinho, tá? E aqui ele vai retornar para a gente quantos jogos desses aqui acertaram 11 pontos, quantos acertaram 12, quantos 13, 14 e 15. Então, se eu vim aqui copiar aqui, já mostra que tem 15. Um jogo acertou 15, tá? E aqui também ele mostra pra gente, né, obviamente. Então, aqui, 2 jogos acertaram 15. Se eu vim aqui e mudar para 2, por exemplo, eu tenho aqui 14, já contabilizou. Se eu tirar aqui mais um número, colocar um 7 aqui, cai para 13 e assim por diante. E se eu quiser que a célula com um número mude de cor de acordo com o que ele existe aqui dentro, eu posso vir aqui, tá? Criar uma formatação condicional, seleciono todo aquele intervalo que eu quero que essa formatação, né, funcione, né? Então eu venho aqui, é só clicar em nova regra, mas vou clicar aqui em gerenciar, porque já tem uma pronta. E vou editar essa aqui para vocês verem, tá? Mas só vim nova regra e usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Aqui eu passei um proc x, tá? Mas se a sua Excel não for 365, você pode passar um proc h, né? Porque a gente está procurando aqui na horizontal, né? Por linha. Então, para que V não serviria, tem que ser um proc h. Então, o proc h vai ser, vou pesquisar pela informação que eu quero. Então, eu quero pesquisar se o B6 não pode estar trancado, tá? Porque ele tem que se mover tanto para a coluna, tanto para a linha. Se o B6, eu quero procurar o B6 aqui dentro do nosso intervalo do jogo. Aqui sim, eu deixo trancado. Tá? A linha que a gente quer analisar, como eu passei só essa linha aqui, né, do B6 ao P6, linha 3, então só passar 1 também, que vai ser na primeira linha mesmo. 0, que eu quero o valor exato, e um Enter aqui, ou OK, tá? Ah tá, esqueci de, né, mostrar a formatação. Aí você, preenchimento, você escolhe a cor que você quer que retorne lá, tá? Então, OK, aplicar, e pronto. Já tem todos os números ali que tem ali dentro, né? Já está formatado e está demonstrando para mim quais números que existem, que estão aqui no meu jogo, que existem aqui. Então, se eu passar aqui, por exemplo, tudo 2, não existe 2 aqui dentro, né? Mas se eu passar aqui tudo 1, né? Todos eles ficaram verdes, né? Que indica que ele existe aqui dentro, tá? E da mesma forma que a gente tem um da Lotofácil, a gente pode replicar para os outros jogos, né? Aqui eu fiz da Mega Sena, tá?
mesmo padrão vai seguir. Aqui vai estar os números que a gente vai digitar, que foram sorteados no dia. Tá? Os jogos estarão listados aqui e preenchidos em linha. Né? Aqui vai ter aquela forma para validar se o jogo que está aqui foi preenchido já existe, e se ele já existe, vai mostrar para a gente poder fazer uma alteração, para ter mais chance de ganhar. Tá? A mesma fórmula aqui para verificar a quantidade de acertos. E aqui a mesma forma para concatenar as informações do menor para o maior, né? Para trabalhar em conjunto com essa daqui, para ver se existe ou não o jogo. Tá? Repetido. Aqui tem um jogo e aqui o mesmo jogo, são iguais. Tá? A ordem é a mesma também. Então a fórmula funcionou. Aqui eu inverti a ordem. Tá? É o mesmo jogo daqui de cima, eu só inverti a ordem. Tá? Ele também está funcionando perfeitamente, mostrando para a gente que esse jogo já existe. Beleza? Formatação condicional, mesma coisa. Tá? Só vir aqui, gerenciar. Aqui está o PROC-X, mas vocês podem colocar o PROC-H que eu mostrei lá na nota fácil, né? E se você tem o 365, você pode usar também o PROC-X, tanto faz. Funciona da mesma forma. Aqui nós temos a quantidade de acertos, tá? Não faz muito sentido colocar, mas para a gente poder ver quantos jogos acertaram só 1, 2, 3, 4, 5. A gente poderia até colocar aqui aqueles que não acertaram nenhum, né? Então, só vir aqui, colocar aqui, ó, 0. A gente referencia 0. 60 jogos acertaram 0. Não acertaram nenhum, na verdade. Então, nós temos aqui também um controle bem rápido, bem simples, mas muito eficaz dos bolões aí da Loto Fácil e Mega Sena.